Olá, pessoal. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre os logaritmos, tá? Então, inicialmente, vamos tentar entender por que foi criado os logaritmos, né? Qual que foi o motivo, né, de pensar sobre logaritmos, né? Então, quem que foi o primeiro a pensar sobre logaritmos, né? Foi um cara, né, no século XVII, tá, pessoal? Então, tipo, a gente tem aqui no século XVII, faz bastante tempo aí, né? Século XVII, um cara, gente, que ele chamava, né, John Napier, tá? No século XVII, né? Lá por volta de 1500 e pouco, 1600. É nessa época aí, tá? Ele com o objetivo de a gente simplificar cálculos, né? Ele acabou pensando, né? Ele tinha, na época, eles tinham problemas de fazer contas, por exemplo, desse tipo aqui, ó. Você tem fazer rapidamente, né? Porque se a gente fosse fazer, vou colocar aqui, por exemplo, fazer essa continha aqui. Hoje pra gente, a gente tem métodos para fazer, né? Esse tipo de conta, né? Por exemplo, de fazer essas contas aí de modo rápido. Às vezes nem sempre a gente consegue fazer. Com o nosso método que a gente conhece, o tradicional, a gente não faz de um modo rápido. Hoje em dia você pode pensar, professor, só usar a calculadora. Mas nessa época do século XVII, pessoal, não tinha, tá? Então, esse cara, que é o Napier, e, gente, ele, inclusive, ele não era um matemático, tá? Mas ele se dedicava muito à matemática. Então, ele estudava bastante matemática, apesar de não ser matemático, tá? Mas ele estudava bastante, né? Então, se fosse fazer com nossos métodos aqui, a gente ia ter, em geral, trabalho, né? E vocês têm que entender que na matemática a gente não quer ter tanto trabalho, né? Então, ele conseguia, a partir de um método, né, que ele vai chamar depois, né, as tábuas dos logaritmos, né? A partir dessa criação dele, vai conseguir simplificar esses cálculos transformando-os em adições e subtrações, tá? Até aqui eu tenho um trabalho, pessoal, para mostrar para vocês, aqui da Universidade Federal de São Carlos, aqui. É um artigo aqui, gente, que fala sobre a história, tá? Então, da história dos logaritmos, né? Quem que era esse John Napier, né? Basicamente, pessoal, ele utilizou para transformar esses cálculos, utilizando algo que a gente vai chamar de tábua de logaritmo, tá? Então, vou até colocar aqui para vocês um exemplo simples do que ele fez aqui. Então, tipo, tem essa tábua aqui, isso aqui, ó, são potências de 2, tá? Então, aqui, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, potências de 2 aqui em cima, tá? E aqui vai indo os números, né, de 0, 1, 2, 3, que são correspondentes a essa potência. Então, aqui, ó, 2 elevado a 0, tá? 2 elevado a 1, então aqui são os correspondentes. Então, aqui a gente coloca, ó. Então, tipo, por exemplo, ó, algo que ele pensou, aqui no caso, se eu fosse multiplicar 32 por 256, o que faria? A gente procura na tabela os correspondentes. Então, por exemplo, ó, onde que está o 32 aqui? O 32 está aqui, ó. O correspondente dele é o 5, né? 2 elevado a 5. E o 256, qual que é o correspondente? 8, né? Então, se a gente fizesse, ó, a soma 5 mais 8, a gente vai obter 13. Daí, qual que é o correspondente de 13 aqui na tabela? O correspondente de 13 é esse 8.192. E, então, a gente fazendo essa conta vai dar 8.192. Tá certo?
Então, esse é um exemplo de conta que ele fazia, tá? Que ele pensou. E isso aqui a gente vem do método da soma de potências de mesma base, tá? Então, multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes, tá? Então, basicamente, eu somei os expoentes, 5 e 8, obtive o 13, então obtive o resultado lá da multiplicação, certo? Mas a questão até dessa tábua aqui no artigo ele menciona, né, é que ela não vai permitir, no caso, a gente fazer contas um pouco mais elaboradas, que era inicialmente aquele problema, né? Daí aqui, a partir de métodos aqui que ele elaborou, né, ele pensou, olha, eu vou tentar definir algo que eu consiga fazer contas de números menores. Ele quer números próximos de 1, né? Daí, a partir dessa ideia dele, que ele pensou aqui, ele criou esse logaritmo de Napier aqui, até que ele nomeia, ele definiu esse tipo de coisa aqui, tá? Baseado naquela ideia que ele colocou envolvendo as potências e progressões geométricas e aritméticas aqui, ele acabou criando algo que a gente chama de tabela de logaritmo, tá? Que se você quiser ver um pouco mais a fundo, eu vou disponibilizar para vocês esse artigo aqui, para vocês lerem, conhecerem um pouco mais dessa história, tá? Ele criou algo que a gente chama de tabela de logaritmo, que é o que a gente coloca aqui, ó. Então, para fazer contas um pouco mais elaboradas, aqui no caso, a gente lá, em vez da calculadora que tinha, eles utilizam o que a gente chama de tabela de logaritmo. Então, cada número representado, ele vai, no caso, somar esses dois aqui, tá? No caso aqui, se eu quisesse multiplicar esse número pelo 34, né, vamos supor aqui, eu fazia a soma desses logaritmos aqui e obter, tá? Então, aqui, utilizando essas potências, né? Eu nunca cheguei a fazer contas com esse tabela de logaritmos, mas é interessante conhecer, tá? Por que que veio essa ideia dos logaritmos, tá? Então, tipo, baseado nisso, tá? Então, baseado nessa problemática, então, estudos da matemática, gente, então, questões da matemática são pensadas em problemas reais. A gente acaba construindo e fazendo matemática pensando em problemas reais. Então, foi o que aconteceu aí no século XVII, tá? Que eles não sabiam, não existia calculadora, né? Não existia calculadora na época, então eles precisavam, né, de trabalhar com esses cálculos, né? Eles precisavam fazer essas contas e foi desenvolvido métodos que ele foi chamado de tabela de logaritmo, tá? Então, esse artigo eu vou disponibilizar para vocês, tá? Em questão de curiosidade, né? Assim, né? Algo que mais próximo de calculadora foi parecer bem depois, né? Essa época das calculadoras, tá? Então, antes dessas contas grandes, eles vão fazer por esse método. As contas um pouco mais trabalhosas, com esse método da tabela de logaritmos, tá? Então, pensando nessa motivação aí, tá? Os logaritmos hoje em dia, né? A gente utiliza mais eles, gente, pra gente trabalhar com equações exponenciais. Até por isso que a gente estuda, né? Foi até aquele exemplo que eu dei antes, de exponencial com números assim decimais, que são difíceis de a gente colocar em mesma base, a gente utiliza aí o logaritmo, tá? E hoje a gente estuda aí, né? Em geral, os logaritmos são utilizados hoje em dia mais para isso, tá? Não para a gente mais utilizar essas tabelas de logaritmos, tá? Então, vamos entender, pessoal. Lá no outro vídeo, eu dei a ideia para vocês do que envolve o logaritmo, né? Do que envolve. A gente tinha até dado algo desse tipo, né? A gente tinha observado uma equação exponencial desse jeito aqui, né? 3 elevado a x, né? Igual a 81. E a gente tinha colocado, né? O que significa essa equação, né? Essa equação exponencial. Ela, na verdade, significa que o logaritmo de 81,
na base 3 é igual a esse x. Isso aqui o que significa eu escrever, é uma definição, tá? Que eu defino. Porque lembra lá na história, o naipe ele definiu. Então a gente vai entender na linguagem de hoje, não exatamente a linguagem que Napier utilizou, mas a linguagem de hoje que é o logaritmo, tá? De um jeito mais formalizado aqui da matemática que a gente conhece, tá? Então eu vou colocar aqui definição do logaritmo. Então eu vou colocar aqui definição. Pra gente entender de fato o que significa, tá? Significa logaritmo. Então, eu vou colocar aqui a definição e vou escrever para vocês e vou explicar, tá? Então, sejam dois números. Então, no caso, dois números reais. Então, eu coloco aqui dois números reais positivos. Então, a gente está sempre trabalhando com número positivo. Então, eu vou chamar esses números reais de A e B, tá? Então, como eu não estou querendo abarcar todos os números reais que estão nessa condição, por isso que eu chamo de A e B. Mas com a condição do A ter que ser diferente de 1, tá? Então, eu vou denomina-se, então. Denomina-se. Então, logaritmo coloca aqui logaritmo. Então eu chamo logaritmo de b na base A o expoente, então eu vou chamar o expoente. Então o expoente C tá aqui. Então aqui eu coloco tá aqui. Então isso advém da exponencial, tá? Tá aqui A e B é igual a E elevado a C. Isto é, então aqui. Então eu coloco aqui. Eu vou definir logaritmo de B na base A. É assim que eu falo. É igual a C. Isso, C e só C, então quer dizer que A elevado a C é igual a B. Então, isso aqui, quando eu coloco esse símbolozinho aqui, essas duas setinhas aqui, quer dizer que é uma equivalência. Se isso aqui é verdade, então isso aqui é verdade, tá? Deixa eu até arrumar aqui. Log. Então esse aqui é o símbolo, log, tá? Então, nessa representação, como é que eu digo, tá? Nessa representação, então nessa representação, A é a base. Então, tipo, eu chamo a base do logaritmo, tá? B é o logaritmando, então eu vou dar esse nome para esse B, logaritmando. E o C é... E o C é o logaritmo, tá? Eu chamo de logaritmo. Pá. Logaritmo. Então, vocês podem falar, nossa, professor, não entendi nada que está escrito, tá? Então, um exemplo, tá? Vamos então colocar aqui um exemplo que a gente coloca aqui. Então, se a gente tem, por exemplo, vou colocar aqui exemplos, para a gente entender esse conceito.
exemplos. Então, primeiro exemplo. O logaritmo de 64 na base 4. O que quer dizer igual a 3? O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que 4 elevado a 3 é igual a 64, tá? Então, basicamente, quando eu escrevo logaritmo de 64 na base 4 é igual a 3, isso quer dizer que 4 elevado a 3 é 64, certo? Quando eu escrevo, por exemplo, um outro exemplo, 2. A gente vai colocar logaritmo de 100 na base 10, tá? É igual a 2. Isso quer dizer o seguinte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 10 elevado a 2, então eu faço sempre assim. Se eu quero voltar para a exponencial, o que acontece? Eu sei que esse aqui elevado ao resultado é igual a esse. É uma flechinha, ó. Então, o número que está na base, então 10 elevado a 2, é igual ao número que está igualado aqui no logaritmando, tá? Então, 10 elevado a 2 é igual a 100, certo? 10 elevado a 2 é igual a 100, tá? Se eu tivesse, então, por exemplo, algo desse tipo aqui também, vai colocar, opa, aqui 3. Se eu tivesse algo desse tipo aqui, logaritmo de 1/4. Então aqui pode ser 1/4, tá? Na base 16. Se eu fosse pensar no cálculo desse logaritmo, então, se eu fosse pensar qual que é o resultado se eu não desse, né? Eu teria que fazer assim, ó. Aqui eu dou logaritmo de 16 na base 1/4, tá? Se eu fosse dar um resultado para ele, eu não sei, tá? O que ia acontecer? O que é a conta que eu tinha que fazer? Eu teria que fazer 1/4 elevado a um número x é igual a 16. Então, a conta que ficaria ia ser basicamente essa aqui. 1/4 elevado a x é igual a 16. Aqui eu ia ter o quê? Uma equação exponencial. Tá? Lembra lá a equação exponencial? Daí como que eu resolvo uma equação exponencial? Eu resolvo uma equação exponencial igualando as bases, né? Então, vamos igualar as bases. Aqui tem a base 1/4, né? Eu não vou conseguir transformar 16 em 1/4, tá? Mas eu consigo transformar o 1/4 em base 4. De que forma? 1/4, tá? É a mesma coisa 4 elevado a menos 1. Isso a gente tinha dito lá na definição, lá na revisão de potência, certo? Quando eu represento potência negativa, quer dizer que o que está em cima aqui está em cima vai para baixo, né? Então é o inverso, isso representa o inverso. Então, 1/4, o que vai acontecer? É a mesma coisa, então aqui a gente tem a mesma coisa aqui, 4 elevado a menos 1, certo? Isso tudo elevado a x. E o 16 eu consigo escrever ele como? Como 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, tá? Então, aqui ainda não está na mesma base, porque está 4 elevado a menos 1. Mas, lembra a propriedade de potência? Quando tem potência de potências, eu multiplico aqui esses expoentes, né? Então, eu vou ter 4 elevado a menos x. Isso aqui é igual a 4 a 2. Então, se as bases são iguais, então os expoentes têm que ser os mesmos, né? Aqui, se eu tenho uma igualdade e as bases são as mesmas, os expoentes têm que ser os mesmos. Então, isso aqui vai ser verdade se menos x for igual a 2, tá? Então, só se x é igual
a menos 2, tá? Então, multiplico por menos 1 aqui os dois lados, para o x não ficar negativo, então x igual a menos 2. Então, o que isso quer dizer? Que o logaritmo de 16 na base de 1/4 é igual a menos 2, certo? Então, a gente tem aqui a questão dos logaritmos, tá? Essa ideia de logaritmo. Então, hoje em dia, a gente pensa em logaritmo mais porque esse tipo de conta, para resolver equações exponenciais, tá certo? Então, aqui, a gente entendeu qual que é o significado de logaritmo, tá? E como que eu trabalho com as contas aqui, tá? Do logaritmo. Claro, logaritmo ainda a gente não acabou por aqui. Tem propriedades de logaritmos e a gente estudar condições de existência dos logaritmos, tá? Mas por enquanto vamos pensar um pouco sobre a definição, tá? Do que significa. Vocês essa aula foi mais para vocês entenderem qual que é o significado, tá? As contas têm exponenciais um pouco mais complicadas que só são resolvidas por meio de logaritmos, tá? Às vezes aqui parece meio bobo que eu estou repetindo uma mesma coisa, né? Eu estou repetindo a mesma coisa, né? Em questão de logaritmos, mas vocês vão ver até depois que tem contas um pouco mais complicadas que só são resolvidas com logaritmos, tá? Só são resolvidas por meio de eu conhecer logaritmos, tá? De eu conhecer. Se eu não conhecesse logaritmos, eu não iria conseguir resolver, tá? Mas para isso eu preciso entender o que é essa definição, tá? Entender o que significa e como que eu entendo ele como uma exponencial, para depois eu pensar em propriedades dos logaritmos, tá? Aqui a gente vai estudar bem, assim, brevemente essa ideia de logaritmos, mas tem muita coisa que envolve eles, tá? Espero que tenham gostado, que leiam mais sobre a história e ver que a matemática, pessoal, ela não é... Ela é desenvolvida e ela é criada por meio de problemas humanos, tá? Como foi essa questão de eu resolver contas, assim, um pouco mais complicadas, tá? De eu resolver contas um pouco mais sofisticadas, vamos dizer assim, né? Foi por meio de... Foi com esse intuito que a ideia de logaritmo foi criada, tá? Essa ideia de eu juntar logaritmo exponencial, isso foi algo até que veio depois, tá? E hoje em dia a gente formaliza mais dessa forma, porque hoje em dia a gente estuda mais logaritmos dessa forma, tá certo? Espero que tenham entendido essa ideia inicial, né? Que tenha ficado claro para vocês. E é isso, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.